Olá, muito boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas para o nosso tempo especial de palavra e oração. Quero convidar você a se juntar a nós, a participar conosco neste tempo muito especial, do qual nós temos dedicado ao meio da semana um tempo para meditarmos, compartilharmos e ser alimentados pela palavra de Deus. Quero convidar você e desafio a você a interagir conosco, a deixar aí sua mensagem, a compartilhar, a abrir salas, né? Participando conosco deste momento. Desafio a você também a ficar conosco até o final. Creio que Deus tem uma palavra para o teu coração, para as nossas vidas. De uma forma especial, hoje nós temos convidados. Quero desde já aqui acolher, né, o pastor Kleber, que estará ministrando juntamente conosco a palavra, nos abençoando, né, nesta noite através da ministração da palavra. E quero agradecer também a todos, aos irmãos das igrejas em Ituverava. Sei que tem Orlândia, Guará, Ituverava. Eu acho que eu estou esquecendo alguém, né? Mas temos os pastores, né, que representam também essas igrejas. Depois o pastor Kleber vai poder estar nos apresentando e acolhendo também cada pastor, cada pastora, a nossa gratidão a Deus. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que todos nós, qualquer um de nós, temos motivos para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele derramou sobre as nossas vidas no dia de hoje. Quantas coisas experimentamos no Senhor nos últimos dias. Vamos ser mais específicos, né? No dia de hoje, quantas bênçãos, né? Por estarmos aonde estamos, pelo dom da vida, somos gratos a Deus. E nesta noite especial, um tempo de palavra e oração, quero convidar você a juntos, a termos este tempo, né, de quebrantamento, de colocarmos o nosso coração na presença do Senhor, crendo que Deus fala. E Deus tem falado aos nossos corações nesses dias de uma forma muito especial, né? Deus tem ministrado ao nosso coração de uma forma muito especial. Eu quero convidar você a permanecer conosco, a estar conosco, né? E eu creio que iremos testemunhar grandes coisas no Senhor. Amém? Convide aí pelo menos uns 2, 3 irmãos, você que conhece o mecanismo aí da tecnologia, abre algumas salas, convide alguém para ser também edificado através da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para os nossos corações. Quero convidar você a olharmos para um texto bíblico, está no Evangelho de João, capítulo 6, eu não vou fazer a leitura, mas eu quero só olhar para a referência e nós orarmos, fundamentados sobre esta palavra, sobre essa direção. Em um momento específico do ministério de Jesus, ele deixa ali algumas palavras, e algumas palavras que para alguns foram duras. Foi uma palavra difícil. Alguns dos seus discípulos disseram, duro é esse discurso. Mas os discípulos de Jesus, diferente dos outros, não se apartaram, não se ausentaram de perto de Jesus. E Jesus mesmo pergunta aos seus discípulos, e vós, não irão se retirar, não irão embora, não vão me deixar só? E um dos discípulos de Jesus libera uma das mais sábias palavras, né, que também deve ser a nossa declaração. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você crê nisso, meu irmão? Amém? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí onde você está. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós temos o privilégio da palavra do Senhor, né, que é derramada sobre as nossas vidas. A misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã, neste dia. Por isso eu disse aqui no início, nós cremos que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Muitas coisas podem mudar na nossa vida, mas o que de fato, de verdade, pode mudar é a palavra de Deus. Creia nisso no nome de Jesus. Eu não sei o que você deseja apresentar diante do altar do Senhor nesta noite. Quem sabe alguns pedidos de oração,
ou às vezes uma situação da qual você vem colocando diante do Senhor em oração, mas eu quero convidar você nesta hora, né, nessa abertura que nós estamos tendo de tempo de palavra e oração, a clamarmos ao Senhor, a declararmos a presença do Senhor sendo ministrada sobre as nossas vidas, e que Deus faça visitação aí onde você está, para a glória de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos, deixa Deus ministrar o teu coração, clame ao Senhor, clame pela presença do Pai. Senhor Deus, nós estamos diante da tua presença. Nós cremos, ó Deus, que é o Senhor que fala conosco, é o Senhor que ministra o nosso coração, por isso, Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar, ó Deus, as nossas vidas, o nosso coração diante de Ti. Ó Deus, Pai, que o Senhor venha trazer uma palavra, não a palavra que queremos ouvir, mas a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, ó Deus, somos gratos pelo privilégio de estarmos na Tua presença e diante da Tua maravilhosa palavra. Deus, nós oramos reconhecendo que não há outro como Tu. Ó Deus, confiamos no Senhor, cremos no Senhor. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu quero apresentar cada coração, apresento, Deus, vidas que estão conosco, que irão acessar essa transmissão, que graça e misericórdia seja sobre cada coração. Pai, nós reconhecemos que somos pequenos, somos pó, somos limitados, ó Deus, e carecemos de graça e misericórdia do Senhor. Deus, que graça e misericórdia seja sobre as nossas vidas. Tua palavra nos declara que aqueles que vão para diante do Senhor alcança graça e misericórdia em ocasião oportuna. Por isso, ó Deus, cremos que este é o tempo oportuno para que possamos alcançar do Senhor também graça, misericórdia. Deus, nós oramos, entregando ao Senhor e declarando, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ó Deus, recebemos, ó Pai, irmãos e irmãs, visitas, vidas que participam conosco nesta hora. Ó Deus, mais uma vez ousamos em pedir ao Senhor, fale conosco, Pai. Nós declaramos que toda e qualquer circunstância que vem tentar nos impedir, seja por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que possamos ter o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente cativa, voltada ao Senhor nesta hora. Eu oro grato ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, que bom que você está aqui conosco, que bom que você separou este tempo para participar deste momento de palavra e oração, né? Nós teremos ainda um tempo de intercessão ao final da nossa ministração, um tempo oportuno, né? Eu quero convidar você, se há algum pedido, se há algo que você deseja externar, pode deixar aí, escrever aí, nós teremos essa possibilidade hoje de ter o acesso e, quem sabe, até mencionar nas nossas orações os pedidos. Eu quero louvar ao Senhor, né, por todos aqueles que nos visitam, a nossa igreja metodista em São José do Rio Preto, central em São José do Rio Preto, tem tido essa oportunidade no meio da semana, né, além da célula, além do grupo pequeno, além de termos a oportunidade de edificação, separarmos alguns minutos para um tempo de palavra e de oração. E hoje é o dia, né? Hoje é o dia que nós nos reunimos para este momento. Eu quero convidar você, então, né, que também participa conosco, e de uma forma especial, hoje, o nosso convidado é o pastor Kleber. Daqui a pouco eu vou apresentar ele para alguns, né? Alguns já o conhecem, mas eu quero agradecer também àqueles que visitam, né, membros de sua igreja, das igrejas irmãs, todos e todas bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero já convidar aqui o pastor Kleber, né, a nossa gratidão ao Senhor por esta vida. Eu vou aqui dividir a tela com ele, meu irmão, minha irmã, para que a gente entre junto, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Kleber, seja bem-vindo no nome de Jesus. Amém? Não sei se o pastor já consegue aí a conexão conosco, já está conosco, eu acredito. Passo aí a palavra ao pastor. Graça e paz, reverendo Bruno. Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria estar nesse tempo de comunhão, de culto a Deus,
ao lado da família metodista, que se estende além das fronteiras aqui do distrito de Ituverava. Eu quero agradecer o reverendo Bruno pelo convite. Hoje nós estamos fazendo essa live, né? Ela está sendo transmitida a partir da Igreja Central de Rio Preto. No entanto, as igrejas de Ituverava, Guará, São Joaquim da Barra e Orlândia estão participando. Glória a Deus! Nós, aleluia! Para nós é uma honra estar juntos com essa família abençoada de Rio Preto. Eu não sei se você sabe, pastor Bruno, a Igreja de Rio Preto, ela é a nossa discipuladora no aspecto do encontro com Deus. Mais uma vez eu quero agradecer essa igreja, essa liderança, por ter investido na Igreja Metodista em Ituverava, no encontro com Deus. Então nós fomos treinados, fomos discipulados na época do reverendo Cleison, né? Essa equipe maravilhosa, irmãos e irmãs que com certeza estão aí conosco, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Kleber, seja bem-vindo no nome de Jesus. Já de pronto eu quero entregar aqui este momento, que Deus use a sua vida, que Deus fale ao nosso coração por intermédio da sua vida, que Deus fale ao coração de cada um que acessa essa transmissão para a glória de Deus. Deus nos abençoe, Deus fale conosco, assim queremos no nome de Jesus. Amém? Fique à vontade e na liberdade, meu irmão. Amém, reverendo, que o Senhor te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, sem delongas, vamos aproveitar cada minuto dessa live. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Vai compartilhando aí a live com os seus amigos, com os seus familiares. Deixa a palavra de Deus alcançar corações. Seja um instrumento do Senhor, mas ao mesmo tempo, aquiete o teu coração. Esse é o momento para que você receba de Deus. Então não se distraia com nada. Eu sei que o desafio de prestar atenção no culto online é maior do que no culto presencial. Mas você é um homem e uma mulher que teme a Deus, que tem fome e sede de Deus. Eu sei que nesse momento você vai parar tudo e você vai ficar aí atento à palavra do Senhor. A palavra de Deus aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículos de número 4 em diante, nos diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Se você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse ela. Se não, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Verso de número 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Verso de número 9. Porque falsamente os profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Que Deus continue ministrando as nossas vidas através da sua revelação. Essa é a minha oração. Eu também digo sim, amém, a oração que o reverendo Bruno fez no início. Nós ligamos aqui na terra e queremos que está ligado no céu. Queridos irmãos e irmãs, essa pandemia, eu sei que não é novidade para ninguém, mas eu quero repetir essa verdade. Essa pandemia deixou o nosso mundo de ponta cabeça. Nós estamos vivendo um tempo que nós nunca vivemos. Certamente, essa pandemia, esse vírus, é um acontecimento sem precedentes. O mundo está, de fato, de ponta cabeça. Todas as nações, escute, todas as nações sentiram a força desse vírus. Todas elas. As nações de primeiro mundo, as nações poderosas e, é claro, as nações inferiores. O mundo inteiro foi impactado com o Covid-19. Queridos, e se o mundo foi impactado com o Covid-19, certamente todos os segmentos das sociedades, em especial da sociedade brasileira, também foram atingidos, inclusive a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos achar que a Igreja de Jesus, por ser a agência do céu na terra, ela está imune a esses acontecimentos. Até porque a igreja é constituída por homens e mulheres, seres humanos, pessoas vulneráveis. E nós estamos nesse mundo. No entanto, nós podemos lidar com essa pandemia e com todas as crises nesse mundo de uma forma diferente. Nós podemos lidar com as crises desse mundo de uma maneira completamente diferente do mundo. É possível nós superarmos as crises diferentemente do mundo. É possível nós experimentarmos superações, darmos a volta por cima, muito primeiro do que o mundo, porque nós somos de Cristo e nós temos a mão do Senhor intervindo em nosso favor. Mas nada disso nos isenta de passar pelas crises desse mundo. Louvado seja Deus, porque nós passamos pela prova, passamos pelas crises, pelas dificuldades, mas nós somos mais que vencedores. E em todas elas, nós compreendemos que existe um propósito de Deus para a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que, infelizmente, muitas vidas foram ceifadas e famílias estão sofrendo a dor do luto. Então, nós não olhamos para essa crise com superioridade e até mesmo com o sentimento de que está tudo bem. Nós não somos alienados. Muitos irmãos e irmãs perderam entes queridos. Nós perdemos irmãos e irmãs, ainda que distantes. E, claro, pessoas morreram. Pessoas são preciosas para Deus. Então, o mundo está em luto por causa dessa pandemia. E nós não podemos fazer vista deles. Prejuízos econômicos sem precedentes estão atingindo até os países do primeiro mundo. E só Deus sabe como será daqui para frente. Então, é um tempo muito complicado para o ser humano, para as nações, para nós brasileiros e também para nós, filhos e filhas de Deus. Entretanto, meu irmão e minha irmã, Deus me trouxe aqui nessa noite para te entregar uma palavra de ânimo, de fortalecimento, a despeito de tudo que está acontecendo e dessas verdades que eu partilhei com você.
que estão aí diante dos nossos olhos, que estão ao lado da nossa casa, que estão até dentro da nossa casa em alguns casos. Preste atenção, nós precisamos aprender a recomeçar. É tempo de recomeçarmos. Tudo o que aconteceu e está acontecendo fez com que o mundo parasse. E, apesar da igreja não ter parado na sua adoração, louvado seja Deus, nada pode parar a adoração dos filhos e filhas de Deus, mas os nossos compromissos presenciais foram interrompidos. Então, nós também estamos sofrendo esse prejuízo. Não podemos ter cultos presenciais. Ficamos mais de 2 meses, já fazem mais de 2 meses que nós não reunimos presencialmente. E isso tem entristecido nosso coração. O prejuízo é muito grande para todos. Entretanto, preste bastante atenção, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos ficar parados. E também nós cremos que essa crise, ela vai terminar. Nós vamos superá-la. E por isso é importante você pensar no recomeço. E quando nós olhamos para as nossas experiências, e eu sei que você já viveu muitos começos, mas também experimentou recomeços, e nós sabemos que começar um trabalho, começar um projeto, é diferente de recomeçar. Começar é mais fácil porque nós temos aquele entusiasmo. Por exemplo, ninguém chega no altar para começar um casamento a partir ali dos votos, da bênção, da aliança, sem entusiasmo, sem alegria. Mas quando um casal vive uma crise e por algum motivo eles se distanciam, e de repente, por graça e misericórdia, eles voltam para reconciliar, é muito difícil o recomeço. Os casais que já viveram isso na pele sabem o que eu estou dizendo. Recomeçar é uma tarefa muito difícil. Queridos, eu creio que depois dessa Covid-19, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Eu creio ser esse o desejo de Deus. Uma transformação radical, uma mudança radical que começa nas nossas vidas, passando pela nossa família e alcançando as nações. Deus precisou mexer com a terra. Deus precisou mexer com a sociedade, o ser humano. Deus precisou mexer com a igreja. Então, eu quero deixar claro nessa live que eu acredito piamente que Deus não perdeu o controle, que tudo que está acontecendo ainda faz parte de um plano melhor e mais perfeito. Nós só precisamos compreender isso pela revelação da palavra de Deus e nos posicionarmos no Senhor, para que essa crise, ao invés de nos destruir, ela nos leve além. Ela nos faça crescer mais, experimentar mais do Senhor e nos tornar pessoas melhores. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos aprender a recomeçar. A crise nos ensina que temos que nos aproximar de Deus. A prova trata o nosso coração, são maneiras até inesperadas que Deus utiliza para chamar a nossa atenção e nos aproximar novamente dele. Fazer com que nós, o seu povo, né, porque o juízo de Deus começa onde? No meio do seu povo. Então Deus ele vem e dá aquele chacoalhão na igreja dizendo: olha, vocês estão distantes. Venham para próximos de mim, para perto de mim. Eu tenho um propósito melhor, maior, e eu quero que vocês estejam em comunhão comigo. Vocês estão se conformando com o mundo. E se Deus nos trata dessa maneira, imagine o mundo. Está totalmente distante do Senhor. Então, o propósito de Deus é nos aproximar, é de nos transformar, para que, através das nossas vidas enquanto igreja, Ele toque as nações, Ele transforme as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo, Deus está no controle. Deus tem todo o poder. E Deus tem um plano melhor e maior para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu olho para esse texto, Jeremias, o profeta, escreve
essa carta a um grupo de judeus cativos ali na Babilônia. Nós não temos tempo, né, de fazer aqui uma hermenêutica, uma exegese a respeito desse cativeiro e dessa carta, mas eu queria que você entendesse que essa carta ela é muito importante para o povo judeu, para aqueles cativos, mas também para nós, a Igreja do Senhor. Porque nela nós encontramos revelações que podem ser aplicadas na nossa vida, para que possamos experimentar o melhor de Deus, termos direção do Senhor. E principalmente fazendo essa comparação entre o cativeiro ali na Babilônia, né, como um tempo interrompido na vida daqueles cativos, com a nossa realidade hoje. Porque, de fato, o Covid-19 interrompeu as nossas vidas, interrompeu os nossos projetos, interrompeu os nossos planos. E nós precisamos aprender com esse povo, aprender com o Senhor através desse povo, através dessa carta, a recomeçar. A carta de Jeremias para os deportados revela o desejo de Deus para o seu povo, a maneira como eles deveriam recomeçar e as dificuldades que eles enfrentariam nesse recomeço. Sabe por quê, queridos? Recomeçar, como eu disse no início, é um trabalho complicado. Recomeçar é uma tarefa muito difícil. Recomeçar exige fé. Preste atenção, a pandemia está terminando, em alguns lugares já está tendo uma flexibilidade. Então, muitas pessoas estão desanimadas. Elas não estão encontrando forças, coragem para recomeçar. E Deus me traz aqui nessa noite para te dizer, tenha fé, tenha coragem, tenha entusiasmo. Deus, Ele traz tudo isso para o seu coração, são virtudes que o Senhor tem disponíveis para mim e para você, para que possamos recomeçar as nossas vidas pós-pandemia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que essa pandemia levou da sua vida, o que aconteceu na sua casa, na sua família, mas uma coisa eu sei, é tempo de recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como no cativeiro da Babilônia, aquele povo precisou aprender a recomeçar. Nessa retomada pós-pandemia, queridos, também precisamos ouvir a voz do Senhor e reiniciar nossas vidas, trabalho e ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção no texto, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. No verso 4, Jeremias começa escrevendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A partir daqui, eu vejo Deus trazendo uma ordem, com orientações para o povo através de Jeremias. E o que o Senhor ordena ao povo? Em primeiro lugar, queridos, ele lembrou a todos que a vida continua, apesar dos problemas e dos impedimentos. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, não foi fácil e ainda não está sendo fácil, mas a vida continua. Nós não podemos ficar parados. Veja o que diz o texto nos versos 5 e 6, vamos relê-los. Edificai casas e habitar nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O que o Senhor está querendo dizer através dessas palavras? Deus olha para um povo que está desanimado. Os cativos na Babilônia, eles não estavam numa prisão, numa cadeia. Eles não estavam sendo machucados pelos algozes babilônicos. Aliás, eles estavam vivendo em uma realidade de conforto. Deus não deixou faltar nada para eles. Mas uma coisa estava faltando, eles queriam voltar para a sua pátria. Eles queriam retornar para Jerusalém.
Eles queriam retornar para Israel, porque eles amavam a sua pátria e eles queriam retornar para aquele estilo de vida, para aquela forma de cultuar a Deus na sua terra, na sua cidade santa, no meio dos seus patrícios, dos seus familiares. Se nós fizermos uma comparação, claro, pensando em outros aspectos, nós também estamos vivendo um cativeiro. Essa quarentena tem nos impedido de ver os nossos familiares, de encontrar, de estar juntos com os nossos irmãos e irmãs, de abraçar as pessoas que nós amamos. Infelizmente, essa quarentena, ela tem nos separado uns dos outros. Eu digo fisicamente, presencialmente, nós não podemos estar uns com os outros. Isso tem realmente trazido uma tristeza no nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, mas o Senhor está falando para mim e para você, apesar do cativeiro, a vida continua. Apesar de todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, do distanciamento, nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos cruzar os braços. A vida continua. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. A vida continua. Nós não podemos ficar respirando a poeira dos desabamentos da Covid-19. É tempo de nós seguirmos em frente. Não podemos permitir que essas circunstâncias gerem nos nossos corações uma depressão que vai arrancar de nós o entusiasmo e a alegria de seguir em frente. Ei, Deus continua com você e Ele tem planos para a sua vida. Louvado seja o seu nome. Nós temos que continuar, apesar dos problemas e dos impedimentos. Pare para pensar, ei, lembra que você já passou problemas do passado. Pare para pensar nos problemas que você já enfrentou. E você superou aqueles problemas. Você olha para trás e nem acredita que você conseguiu superar aqueles problemas. Mas Deus estava com você, e aquele tempo em que Deus estava com você, você viu a intervenção do Senhor, o poder de Deus agindo em seu favor. Escute, o mesmo Deus continua aí, amém? E você vai sair dessa em nome de Jesus. Foi mandado embora, as portas de emprego se fecharam, Deus vai abrir outras portas, como cantou ontem a pastora Vanessa, e o acadêmico Reginaldo, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. É preciso continuar, é preciso continuar marchando, é preciso continuar sonhando, é preciso continuar lutando, porque a vida continua, louvado seja o nome do Senhor. Há um ditado muito conhecido que diz, não adianta chorar o leite derramado. Nós vivemos situações, tivemos prejuízos, as coisas estão difíceis, mas está passando, vai passar. A vida continua, louvado seja o nome do Senhor. A partir desse texto, em segundo lugar, a carta de Jeremias lembra ao povo a importância da cidadania e da ação comunitária. Preste bastante atenção, meu irmão. Essa carta lembra ao povo a importância da cidadania e da ação comunitária. Ultimamente, queridos, o embate que tem dividido opiniões é o seguinte: se flexibilizar na quarentena, o contágio aumenta exponencialmente, causando assim um colapso no sistema de saúde. Isso é verdade? Sim. Mas na discussão também nós temos outra preocupação. Se não flexibilizar na quarentena, a economia entra em colapso e o fim será uma miséria generalizada. Isso é verdade? Sim. São duas verdades inquestionáveis. Até uma criança sabe disso. E aí, nós perguntamos, o que fazer? Se é verdade, o que fazer? Vejamos o que nos diz o texto. Versículo de número 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz.
Olha a direção do Senhor para os cativos na Babilônia. Olha a direção do Senhor para a sua igreja. Preste atenção. Veja, queridos, primeiramente, é preciso identificar a motivação desses grupos. Porque o embate, ele vem trazendo verdades, mas é necessário nós discernirmos as motivações. Porque, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas que estão governando o Brasil ou querem tomar o governo do Brasil, elas não estão preocupadas com você. Elas não estão preocupadas com os pobres. Elas não estão preocupadas com os doentes. Elas estão preocupadas, preste bastante atenção, elas estão defendendo suas bandeiras partidárias, porque elas querem garantir suas posições políticas. É uma luta pelo poder. Infelizmente, nós estamos em um mundo corrupto. Nós estamos em um mundo onde as pessoas estão correndo atrás do seu próprio interesse. E muita gente está morrendo, é lamentável, mas essa é uma grande verdade. Muita gente está morrendo por causa da corrupção. A corrupção está matando mais do que o Covid. E aí nós temos aí essa guerra de fake news e tantas outras coisas acontecendo, porque, infelizmente, a motivação desses grupos não é atender o necessitado, não é ajudar o próximo, é tirar proveito dele. Isso é lamentável, mas é uma verdade. E uma coisa eu tenho certeza, irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo deseja a paz e não o caos. Preste atenção. Nós, a Igreja de Cristo, temos a motivação certa. E qual é a nossa motivação? Glorificar a Deus. E só vamos glorificar a Deus quando vivermos aqui na terra uma vida justa e piedosa. Uma vida em que nós vamos nos preocupar com o nosso próximo. Uma vida em que nós vamos, no tempo da bonança, manifestar generosidade, mas no tempo da escassez também, não se esquecer que, apesar de termos pouco, nós podemos repartir. Um tempo em que, queridos, nós vamos nos preocupar com as pessoas e não apenas com os nossos interesses. Por isso, vai aqui algumas dicas. Preste atenção. Tenha, em primeiro lugar, equilíbrio. Escute, meu irmão e minha irmã. Tenha equilíbrio. Para quê? Para não colocar vidas em risco. Faça a sua parte. Eu estou indignado de ver tanta gente na rua, aglomerado, andando sem máscara. O pessoal não está respeitando a quarentena, não está compreendendo o perigo que nós estamos correndo e que nós estamos fazendo outras pessoas correrem. Gente, vai no supermercado, você vai ver que loucura. As casas lotéricas, a Caixa Econômica Federal, lojas. Misericórdia, está faltando equilíbrio e bom senso. Agora, se nós precisamos ter equilíbrio, então nós não podemos subestimar e nem superdimensionar a situação. Não podemos superdimensionar a crise. Olhar para a crise e falar assim, é maior do que eu, nós nunca vamos sair disso. Radicalizar de uma maneira que você vai deixar de viver, que você vai deixar de recomeçar a sua vida. Nós não podemos ficar trancados dentro de casa para sempre. Nós precisamos, irmãos, ter coragem de fazer do jeito certo, com equilíbrio. Equilíbrio. Sem subestimar e também sem superdimensionar essa crise, essa situação. Precisamos de equilíbrio. Nós precisamos de obediência. Para quê? Para não se rebelar contra as autoridades. Pare de amaldiçoar o governo. Comece a orar por ele. O que o texto está dizendo? Busque a paz da cidade,
você ficar falando mal do governo, você ficar amaldiçoando as pessoas, isso não vai trazer paz. O que vai trazer paz é a oração. E todo protesto que você fizer, porque nós temos liberdade para fazer e devemos fazer, tem que ser protesto de crente. Você está parecendo, você está pior do que uma pessoa do mundo. Quando você vai protestar, olha as palavras que saem dos seus lábios, ou que se manifestam através dos seus dedos nas redes sociais. Misericórdia, meu irmão. No que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. E Deus não te chama para você amaldiçoar a autoridade, Deus te chama para você interceder pela autoridade. Não estou dizendo que você tem que concordar com as ideias daquela autoridade, mas enquanto ela é autoridade sobre o nosso país, sobre as nossas vidas, desde a autoridade dentro da nossa casa, que é o nosso pai, a nossa mãe, a partir daí até a nossa autoridade maior enquanto nação, você tem que respeitar, você tem que interceder, você tem que orar e tem que fazer protesto da maneira certa. Ô, pastor, seja crente, protesta do jeito certo, meu querido, manifesta as suas ideias, manifestando acima dos seus interesses de mostrar o que você pensa, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, aquilo que é a vontade do Senhor. Procure a paz da cidade, da nação, do mundo. Aprenda a recomeçar. Vamos recomeçar sim, queridos irmãos e irmãs. Vamos recomeçar dando importância para a cidadania e também na ação comunitária. Vamos entender que nós precisamos ser uma igreja relevante, fazer a diferença. E pensando em fazer a diferença, nós também, nesse tempo, temos a oportunidade de manifestar a bondade do Senhor. Quais são os projetos da igreja nesses dias? Nós temos realmente nos comprometido com a ação social da cidade. Nós temos nos comprometido com as frentes que têm se mobilizado para matar a fome do pobre, daquele que está desempregado, daquele que não tem o que comer, daquele que não tem o que vestir nesse frio. O que nós estamos fazendo? A carta de Jeremias lembra ao povo a importância da cidadania e da ação comunitária, também nesse sentido, de sermos instrumentos do Senhor no meio dessa crise para abençoar os necessitados. Essa é a vontade de Deus. Nós oramos, nós intercedemos, mas nós estendemos as nossas mãos, nós nos comprometemos. Nós entramos em aliança naquilo que é essencial para ajudar a nossa cidade. Naquilo que não é essencial, nós temos a liberdade de não fazer, de não querer ser que nem essas entidades. Mas naquilo que é essencial, e é claro, em tudo, nós amamos e nos comprometemos. Então, é tempo de nós nos comprometermos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, precisamos de sabedoria para entender a vontade de Deus e discernir as ações de Satanás através dos homens ímpios. Então, a coisa não é só o assistencialismo, não é só o compromisso e o envolvimento, né, numa perspectiva, digamos, ecumênica, para ajudar a cidade nesse tempo de crise, mas também ter sabedoria, discernimento, para nós discernirmos, né, as ações de Satanás através dos homens ímpios. Porque o diabo não quer que a igreja resplandeça a glória de Deus. O diabo não quer que você seja uma bênção nesses dias para a cidade. Mas o diabo também, preste atenção, ele não quer que a igreja volte para os cultos presenciais. O diabo não quer. Deus tem um plano, claro, Deus tem um propósito. Nós vamos entendendo aqui no decorrer da mensagem, mas preste atenção, não se engane. Satanás vai fazer de tudo para a igreja não voltar. E aí nós não podemos ficar pensando assim, mas é só a vontade de Deus e tem que ser como Deus quer. Claro, mas discernimento, irmão. Oração em favor do retorno da igreja no tempo do Senhor. E não ficar, parece que, né, aquela satisfação, não, está melhor assim, é melhor que não volte mesmo. Não, Senhor, em nome de Jesus, dissipa esse vírus. Usa as autoridades, meu Pai, da área médica, usa o governo para deixar tudo certo, para que ninguém quebre nenhuma regra.
nenhuma normativa, mas a igreja tenha condições de voltar a adorar o Senhor nos templos, de voltar a adorar o Senhor e cultuar o Senhor, reunidos, o povo juntos na presença do Senhor, presencialmente falando. Tem que ter discernimento, porque senão a gente às vezes acha que é tudo vontade de Deus, que não tem nenhuma resistência maligna, e um dos planos do diabo é levar você a acreditar que ele não existe e que ele não está agindo. Mas o próprio Cristo deixou claro que ele está ao nosso derredor. Então ele está trabalhando em Brasília, ele está trabalhando nesses grupos aí que ficam nessa politicagem, ele está operando o tempo todo e nós precisamos acordar. É necessário ter equilíbrio, sim, não subestime, nem superdimensione a situação. Temos que obedecer, claro, nós não vamos quebrar regras estabelecidas pelas autoridades da saúde nem do governo, nós somos crente, mas nós não vamos ficar que nem bobo, só na base da mansidão. Não, nós vamos ter prudência, nós vamos pedir discernimento, Deus mostra, e nós vamos orar, porque se tem capeta, vai cair por terra. Se tem demônio agindo, vai cair por terra, e as portas vão se abrir, porque o Senhor nos chama para guerrear, louvado seja o seu nome. Ele nos chama para destruir os sofismas que Satanás instala na mente das pessoas, as fortalezas. E assim, queridos, nós vamos, sim, nos comprometer com a cidadania, com a ação comunitária, mas não como apenas pessoas do bem, como diz a mídia, são pessoas do bem, não. Nós vamos como soldados, bons soldados de Cristo, bons soldados de Cristo, que não abrem mão do Evangelho do Senhor e que lutam as guerras segundo as armas que Deus dá. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, querido, volte para o texto. A carta de Jeremias traz um alerta do Senhor sobre o tempo de Deus para recomeçar. Olha que interessante, o verso 10 diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Oh, aleluia! Deus é perfeito. Se você olhar para o contexto, você vai perceber que o povo estava desesperado para voltar para Jerusalém, para Israel. E esse povo desesperado, eles deixaram de ouvir a voz do Senhor, porque o desespero, preste atenção, minha irmã, você que anda desesperado, o desespero, ele faz você ficar ensurdecida. E nós passamos a ouvir tantas vozes e não escutamos a voz do Senhor. E aí o povo ficou desesperado, e quem se levanta no meio de um povo desesperado? Os hereges, os falsos profetas. Então, olhando para o contexto, você vai perceber na leitura que muitos falsos profetas começam a prometer as coisas. Não, vai voltar agora, vai dar tudo certo agora, nós pode arrumar as malas que vai dar tudo certo. Irmãos, quem não quer voltar para o culto presencial? Quem não quer? Quem não quer voltar para Jerusalém? Quem não quer voltar para o contexto da igreja junta? Quem não está desejando aquele abraço do pastor, aleluia, da pastora? Ah, irmãos, quem não quer adorar o Senhor no templo? Quem não quer? Todos nós queremos, mas não se desespere, não se precipite. Ouça a voz do Senhor. Equilíbrio, discernimento, submissão. Deus está falando. E sabe como que Deus está fazendo, irmão? Ele está testando. Ele está testando o nosso coração, porque tem tanto, infelizmente, tem tanto irmão e irmã fazendo culto escondido, reunindo. A gente passa na porta de alguns templos, o povo está lá dentro, reunido, quebrando regra, fazendo culto em alguns lugares da cidade aí, sem a permissão da prefeitura, é uma coisa esquisita. Nós não podemos agir assim, meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele vai usar a lei. Ele vai usar a lei. Assim como ele está usando a lei lá em Franca, já liberou para a pastora Maria fazer o culto, louvado seja Deus, ele vai usar a lei aqui também, considerável, mas no tempo dele. Viu?
Para esse povo foram 70 anos. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. E eu sei que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que correr atrás da documentação. Eu já estou tudo organizado em termos de documentos para voltar, mas eu só vou voltar quando vier um decreto e uma liberação dizendo pode voltar. E eu vou voltar do jeito que eles vão normatizar. Porque nós somos crentes. Precisamos obedecer a palavra do Senhor e entender que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Em algumas situações, preste atenção, em algumas situações podemos prorrogar o fim das provas por causa de nossa obstinação ou indiferença. Os obstinados são aqueles que fazem sem consultar a Deus. A gente fica prorrogando a prova. É igual o povo de Israel. Era para ficar 40 dias no deserto, foram obstinados, prorrogaram a prova, infelizmente ficaram 40 anos. E 99% não entrou na Terra Prometida. Só a próxima geração. Ou também prorrogamos a prova quando somos indiferentes. Quando nós estamos indiferentes a esse momento e não queremos ajudar ninguém. Quando estamos indiferentes em relação à igreja, e aí nesse momento nós não somos fiéis, nós não somos generosos, nós não compreendemos que a igreja precisa das nossas orações, a igreja precisa das nossas doações, que a cidade precisa das nossas orações, que a cidade precisa das nossas doações, e aí a gente fica arrumando desculpa. Preste atenção, nós não precisamos estar bem para ajudar. Nós precisamos ajudar o tempo todo, seja com pouco, seja com muito. Então, Deus está dizendo para você aí que está retendo, que está tão desesperado, tão preocupado, que não está conseguindo entender que Ele é o seu mantenedor e que Ele deseja que você continue com um coração liberal, sendo um abençoador da cidade, sendo um abençoador da igreja. Deus está dizendo que a mão dele sobre a sua vida está condicionada à sua liberalidade. Porque existe uma lei chamada dar e dar-se-vos-á, a lei da semeadura. Você quer medida recalcada, sacudida e transbordante? Então, seja liberal, seja generoso, seja comprometido, não seja indiferente. Não prorrogue essa prova na sua vida. Deixa Deus fazer a obra em você e através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, queridos, os versos 12 e 13, a carta de Jeremias diz ao povo como eles deveriam de começar. Deus é o nosso teacher, Ele é o nosso professor, o mestre dos mestres. Veja os versos 12 e 13. Diz assim o texto: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que texto lindo, tão explorado, tão declamado, tão conhecido, um texto maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, principalmente quando você o coloca em prática. Queridos irmãos e irmãs, prestem atenção, não existe recomeço sem Deus. Não existe recomeço que te levará a ser bem-sucedido sem Deus. Lembra o Salmo da família? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. É inútil. É claro que Deus usa a medicina, Deus usa a biologia, todo esse trabalho para achar uma vacina, né? Todo esse trabalho aí dessas equipes da saúde. Parabéns, as equipes da saúde são anjos, instrumentos do Senhor. Mas, querido, se Deus não estiver por trás, se Deus não estiver por cima, se Deus não estiver na frente, se Deus não estiver dos lados, se nós não estivermos ali na palma das mãos de Deus, já era. O único, preste atenção, o único que pode dissipar
O vírus da Covid-19 se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o meu Messias, o seu Messias, o Salvador. Somente o Senhor, o Todo-Poderoso, pode dissipar os males, dissipar esse mal. Oh, aleluia! Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender que recomeço precisa da presença de Deus. Começo precisa de Deus, recomeço precisa de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, você precisa de Deus para fazer para a glória de Deus. Então Deus quer que você recomece, mas Deus quer que você recomece com Ele. Por isso o Senhor está dizendo, me invoca, ore a mim. Irmãos e irmãs, quantas pessoas estão se distanciando de Deus? Eu sei que não é fácil você servir a Deus sem a companhia dos irmãos, a companhia presencial, sem os cultos, mas nós precisamos atingir uma maturidade onde, independente do culto presencial, nós amamos o Senhor, servimos o Senhor, honramos o Senhor, não largamos o Senhor, e para isso nós temos que invocá-lo, nós temos que orar a Ele, nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. É fácil você ir se declinando. Eu sou como você. Todos os dias eu tenho que brigar comigo. É hora de orar, eu tenho que orar. É hora de buscar o Senhor, eu tenho que buscar o Senhor. É hora de ler a Bíblia. E para jejuar, então, que dificuldade. Mas nós precisamos buscá-lo de todo o coração, requer você fazer com sinceridade, e não apenas para demonstrar espiritualidade e buscar os aplausos dos outros, como os fariseus faziam, não, mas também requer disciplina, você tem que se esforçar, buscar o Senhor de todo o coração, requer esforço, disciplina, e claro, acima de tudo, sinceridade e verdade, mas tem que buscá-lo. Nós precisamos buscá-lo, porque está chegando o fim da pandemia. E aí, você vai começar como? Você vai recomeçar como? De qualquer jeito? Não. Deus quer te preparar para que esse recomeço seja poderoso, para que esse recomeço seja maravilhoso, para que nesse recomeço você já recomece desfrutando da glória, do poder, das grandezas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique esperando, quando começar o culto eu vou melhorar a minha vida de oração, quando voltar eu vou ter um momento como pastor, de confissão, e aí as coisas vão mudar. Não! Vá para o teu quarto, confessa agora, indivíduo. Clame ao Senhor, criatura. Entenda que mais do que criatura, você é filho e filha de Deus. Deus está te ensinando a recomeçar. E Deus está dizendo, para recomeçar bem, tem que ser de joelho. Tem que ser submisso à poderosa mão do Senhor. Tem que ser se humilhando e se humilhando cada vez mais. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso tempo é tão escasso. Eu já passei 30 minutos do que foi me dado. Olha que bênção, hein? Louvado seja Deus. Depois o nosso querido reverendo Bruno vai ter também o mesmo tempo aqui nas nossas lives de liderável. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdade é que Deus permite dores para despertar a busca. Ele não quer que seus filhos e filhas vivam como se Deus não existisse. E, finalmente, Deus revela a sua vontade e os seus planos para nós, o seu povo. Veja o verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, aleluia! Deus pensa o melhor para você. A nossa vida, os nossos desejos e o nosso futuro ocupam a memória de Deus. Que verdade consoladora! Que expectativa maravilhosa! E o que ele pensa para nós, irmãos? Qual a natureza ou a qualidade dos pensamentos de Deus a nosso respeito? Primeiro, são pensamentos exclusivos. Deus pensa diferente de nós por causa da natureza de sua pessoa e dos seus objetivos para nós. Ele é Deus. Veja o que ele diz em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia! Ele preparou um plano diferente, exclusivo para cada um dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, são pensamentos profundos. Salmos 92:5 diz, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos
que profundos! Louvado seja o nome do Senhor. Os pensamentos de Deus são profundos e inescrutáveis. Aleluia! Só poderemos saber o que Deus pensa se Ele nos quiser revelar. E a Bíblia está te revelando hoje. E a Bíblia te revela todos os dias que você vai até ela de todo o seu coração, buscar essas revelações inescrutáveis do Senhor. Queridos, são pensamentos de paz. Preste atenção, observe o que Deus diz. Pensamentos de paz. A palavra paz significa bem-estar social e individual, muito mais que ausência de guerra. Deus quer o melhor para cada um de nós. Infelizmente, é comum pensarmos mal uns dos outros e até duvidarmos de que o Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas Jesus é a maior prova de que Deus pensa o melhor para nós. Veja, queridos, Ele é a verdadeira paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, aleluia. A paz de Jesus é uma dádiva pessoal, sobrenatural, incomparável, interior, tranquilizadora e encorajadora. Louvado seja o nome do Senhor. São pensamentos agradáveis. Olha o que o Senhor está dizendo: para vos dar o fim que desejais. Aleluia. O que Deus quer para a sua vida, meu irmão? O melhor. O que Deus tem para nós nesse tempo de pandemia e pós-pandemia? O melhor. O melhor. Deus, Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos na reta final dessa pandemia. Você crê? Eu creio. Nós estamos terminando, estamos vencendo. O Senhor é conosco. Deus em breve vai definitivamente esmagar a cabeça do Covid-19 debaixo dos nossos pés. Oh, aleluia! E nós vamos poder viver tranquilos, vacinados contra esse mal, em nome de Jesus. Mas, enquanto isso, Deus espera que você o busque de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer que você aprenda a recomeçar. Pare e pense nessa reflexão. Entenda. Deus quer que você aprenda a recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto buscamos, tenhamos em mente essa doce promessa. Verso 14, para finalizar. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, vai orar por nós agora. A palavra é contigo, pastor Bruno. E desde já eu peço perdão por ter passado do tempo. Que isso, pastor, bênção. Eu acredito que muitos corações foram edificados, foram abençoados e com certeza vão multiplicar isso para muitas vidas no nome de Jesus. Louva a Deus pela sua vida, né, pelo seu ministério. Louva ao Senhor aí por todos que estão acompanhando neste momento, né, participando conosco através, né, dessa transmissão, reagindo, compartilhando. Isso é maravilhoso. E como foi ministrado sobre as nossas vidas, pastor Kleber, nós cremos que Deus tem nos dado oportunidade de recomeçarmos. Deus tem liberado sobre nós a possibilidade de recomeçar. E nós tomamos posse dessa palavra do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Pastor Kleber, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, né, pelo convite aceito, por participar conosco e ser bênção sobre as nossas vidas. Eu quero convidar, né, você, meu irmão, minha irmã, você que está participando dessa transmissão conosco, a entregarmos este período que passamos juntos, né, de edificação, de crescimento na palavra, através da oração. Feche os teus olhos aí onde você está. Nós vamos estar orando, colocando diante do Senhor pedidos, né, os nossos alvos. Vamos apresentar diante de Deus, né, este tempo em clamor e intercessão. Se você consegue e puder liberar isso aí na sua vida, na sua casa, erga a sua voz e ore juntamente conosco também, no nome de Jesus. Pai, mais uma vez, é diante da tua presença que nós, ó Deus, nos alegramos, nos regozijamos, e por isso, ó Deus, nós entregamos ao Senhor este momento,
ó Deus, glorificando e exaltando o teu nome, reconhecendo, ó Deus, que toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Deus, independente do momento que estamos vivendo, Pai, o Senhor é digno do nosso louvor. Por isso, ó Deus, nós ofertamos, nós entregamos o nosso coração, a nossa vida diante do teu altar. Deus, eu quero apresentar cada coração, cada vida, oh Deus, que hoje, Pai, separou este tempo para estarmos em comunhão, mesmo que virtualmente, mas recebendo, oh Deus, a tua verdade, recebendo a tua palavra. Por isso, ó Deus, nós liberamos uma palavra de bênção sobre cada família, sobre cada coração, reconhecendo, ó Deus, que não há outra fonte senão o Senhor. Por isso, ó Deus, é no nome de Jesus que nós entregamos em gratidão este momento, sabedores que o Senhor continuará a ministrar sobre as nossas vidas, continuará a falar ao nosso coração. Oh Deus, que o Senhor nos ensine o teu caminho. Oh Deus, que possamos testemunhar e glorificar o teu nome por grandes coisas que o Senhor está fazendo e por aquelas que ainda o Senhor realizará sobre nós. Deus, nós entregamos este tempo na tua presença. Oh Deus, nós glorificamos o teu nome. Pai, receba cada pedido, oh Deus, cada situação, cada desafio, seja, oh Deus, como igreja, ó Pai, seja como liderança, seja, ó Deus, como família, ó Deus, pessoalmente, Pai, coisas íntimas, pessoais, nós apresentamos também, ó Deus, até mesmo aquilo que nós não externamos, mas que o Senhor conhece. Por isso, ó Deus, nós entregamos e a Ti ofertamos este momento. Ó Pai, abençoe cada vida, Pai. Abençoe, ó Deus, e nós estendemos aqui uma palavra de bênção também sobre a vida do pastor Kleber, juntamente com a sua família, a sua liderança, a sua igreja. Assim oramos, Pai, juntamente, ó Deus, com aqueles que participam conosco, pastores, pastoras, irmãos e irmãs, que graça, bênção do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Pai, ensina-nos, ó Deus, queremos testemunhar grandes coisas no Senhor. Como, ó Deus, a tua palavra nos declara, ó Deus, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Ó Deus, e tomamos posse desta palavra, e assim oramos e a Ti entregamos, em o nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor Kleber, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade. Eu não vou deixar passar uma piada. Pastor Bruno sempre tem uns trocadilhos, né? Quarta-feira, normalmente tem futebol, né? Mas como a gente está sem futebol, não tem Kleber Machado. Mas tem Kleber Rocha. Pastor Kleber, Deus abençoe, obrigado. Obrigado também àqueles que participaram, a você que nos visita nessa noite, de perto ou de muito, muito longe, que a bênção do Senhor prevaleça sobre a tua vida, sobre o teu ministério, que em tudo possamos testemunhar assim, grandes coisas no Senhor. Quero apenas aqui deixar um aviso, né, que nós divulgamos no domingo, é que nós teremos a nossa ceia, né, o nosso tempo de ceia às 19 horas no domingo. Então a turma já está sabendo, né, o procedimento, o pão em casa, o suco de uva. Então nós teremos essa celebração. E o sábado, das 10 às 15 horas, pastor Kleber, aqui em Rio Preto, nós temos tido a parada solidária. Temos abençoado em muitas famílias. Então, sábado agora, das 10 horas às 15, é o horário do recolhimento, é o lugar do ponto de entrega, né? Ali na igreja, nós estamos recebendo, então, as doações. E, com certeza, isso vai ser bênção no nome de Jesus. Amém? Esses eram os dois avisos. E nós nos despedimos aqui. Boa noite, Deus abençoe. Pastor Kleber, despede aí, abençoa o povo. Dá um tchau aí que eu vou cortar a transmissão. Boa noite, queridos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, a companhia gostosa do Espírito Santo e esse amor incondicional do nosso Deus continue te dando entusiasmo, coragem e fé para você recomeçar após esse tempo de pandemia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe no nome de Jesus e até a próxima.